Pessoal do oitavo período, vamos retornar aqui à nossa matéria de Direito Administrativo, hoje com um tema super importante que é classificação do ato administrativo ou classificações dos atos administrativos. Para isso eu comecei essa aula com um pouquinho de Vivaldi para ativar sua sinapse e você ficar muito concentrado nessa aula. Pessoal, eu tenho aqui todo um roteiro do que será dito para vocês, apresento então a nossa sequência de estudo, onde teremos numa primeira parte da aula, estudar a classificação de atos unilaterais e atos bilaterais. Logo em seguida, iremos passar para a classificação mais relevante para as provas de concursos públicos, que é a diferença de ato administrativo vinculado para ato administrativo discricionário. Já numa próxima aula, iremos atacar a diferença de atos gerais para atos individuais, a diferença entre um ato simples, complexo e o composto, o que é um ato de império, um ato de gestão ou um ato de mero expediente e, por fim, diferenciar o que seria um ato administrativo perfeito, válido e eficaz. Se você fizer o domínio de toda esta classificação, a matéria passa a transcorrer com uma naturalidade muito grande. Então fica aqui o convite para que você anote, faça a pausa necessária no momento da aula, cheque a Constituição, cheque a legislação envolvida nesse assunto e, por favor, memorize, esse assunto cai demais em prova. Então, sem perder mais tempo, vamos contudo atacar a primeira classificação do ato administrativo. Acompanhe comigo. O ato administrativo, numa primeira classificação, pode ser dividido em um ato administrativo unilateral, como está aqui, ou um ato administrativo bilateral. O normal na administração pública é que o ato administrativo seja unilateral. Então, na maioria das definições sobre atos administrativos, o autor, o jurista, trata o ato administrativo como se ele fosse sempre um ato unilateral. E são boas essas classificações, porque na maioria das vezes a administração pública vai produzir ato administrativo unilateral. Raríssimos são os casos onde o ato administrativo será bilateral. Pessoal, a distinção entre um ato administrativo unilateral ou bilateral tem a ver com quem manifesta a vontade. Normalmente, o ato administrativo é feito pela administração pública e acaba por aí. Por isso dizemos um ato administrativo unilateral. A vontade foi manifestada por apenas uma única pessoa. Então, fazendo a análise, você já entendeu também o que é o ato administrativo bilateral, que depende da manifestação de duas pessoas, da administração pública e do particular. E nesse momento você está assim, que estranho, parece que eu não consigo identificar um exemplo na minha cabeça do que seria um ato administrativo bilateral. Olha, você que estuda para a prova, por exemplo, o Rick que está estudando para concurso, levando isso muito a sério, sabe muito bem que no momento da posse, para que esse ato chamado posse seja efetivado, você precisa de uma manifestação de vontade da administração pública e do particular, que vai naquela cerimônia para quê? Para assinar a posse. Note como a posse é um ato administrativo, porém um ato administrativo bilateral. O que é importante você lembrar nesta classificação? Que a regra geral é que atos administrativos, na maioria das vezes, apresentam de forma unilateral, ou seja, apenas com uma única manifestação de vontade. A manifestação de vontade de quem? Da administração pública. No ato bilateral, teremos a manifestação da administração pública somada à manifestação de vontade de quem? Do próprio particular. Então, são duas pessoas concorrendo para a formação do ato administrativo. Se você lembrar bem do exemplo da posse, você jamais vai esquecer do exemplo de ato administrativo bilateral. Mas volto a ressaltar, o normal, na maioria das vezes, é que o ato administrativo seja realizado apenas pela administração pública. Por isso dissemos, ato administrativo unilateral. Você que está anotando com o slide, puxa uma setinha, coloque é a regra geral.
Bilateral ocorre de forma excepcional, depende de participação do particular. Tudo bem? Essa é uma classificação simples, mas costuma aparecer muito em prova. Espero que você, então, tenha dominado essa classificação. Lembre do exemplo, posso dar outro exemplo aqui antes de encerrar, como, por exemplo, o contrato administrativo. Poxa, o contrato administrativo nada mais é do que um ato. E esse ato depende de quem? Do Estado fazendo esse contrato e do particular que passa para assinar esse contrato. Note como aqui tem a participação ou a manifestação de vontade de mais de uma pessoa. Por isso, o contrato administrativo estaria presente aonde? Dentro de um ato administrativo bilateral. Ah, mas você falou que é regra geral, mas até agora não me deu nenhum exemplo. Muito simples. Quando a administração pública, no exercício do seu poder de polícia, determina que alguém deixe de comercializar cachorro-quente por tem suspeita que a maionese esteja estragado, olha, a administração pública exerce a sua vontade e fecha, interdita aquela barraquinha de cachorro-quente. Não depende da manifestação de vontade do dono da barraca ou de um terceiro. Então note que foi um ato administrativo unilateral. Na maioria das vezes, os atos administrativos são unilaterais. Poderia dar diversos exemplos, como o tombamento. Imagine que você teve sua casa tombada. Não depende da sua vontade, é apenas a vontade da administração pública, porque existe aquela ideia de supremacia, de superioridade. A administração pública determina e você, como um administrado, deve simplesmente acatar. Pessoal, estou saindo de frente do seu slide para que você possa acompanhar e memorizar pela última vez a diferença entre o ato administrativo unilateral para o ato administrativo bilateral. Note que se você tiver alguma dúvida, basta travar a aula, basta apertar o pause, fazer a anotação e vamos com tudo. Por que estou dando esse tempo importantíssimo para vocês? Porque agora iremos tratar da principal classificação de ato administrativo. É a hora que você vai diferenciar o que é o ato administrativo discricionário e o que é o ato administrativo vinculado. Essa matéria é explorada pela primeira vez dentro do estudo da legalidade da administração pública. Porém, agora ela é vista de uma maneira muito mais intensa. Agora é exigido que você conheça todos os detalhes dessa distinção. Então, apresento para vocês atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários. Tá aqui, ó, vamos lá. Nova classificação. Ato administrativo pode ser vinculado ou o ato administrativo pode ser discricionário. Pessoal, se existe uma divisão em virtude desta classificação, qual seria um elemento que salta aos olhos para que você separe, de um lado, os atos vinculados, de outro lado, os atos discricionários? Muitas pessoas vão pensar em exemplos equivocados, dizendo: um se submete à lei e o outro não se submete à lei. Falso, equivocado, uma ideia completamente errada, pois tudo na administração pública está submetido à ideia de legalidade, de controle, é o que nós chamamos de império da lei. Então, os atos produzidos pela administração pública se subordinam à ideia de legalidade. Dessa forma, jamais seria a resposta dessa distinção o vínculo ou não ao princípio da legalidade, pois ambos, o ato discricionário e o ato vinculado, se subordina à ideia de legalidade. A grande diferença que existe entre eles é a noção de margem de escolha. Existe uma margem de escolha no ato discricionário que não existe no ato vinculado. Então, vou colocar para vocês a grande distinção. Ato vinculado, completamente regulado pela ideia de legalidade. Ato discricionário, regulado pela ideia de legalidade, só que tem algo a mais. E o que seria esse algo a mais?
É o chamado mérito administrativo. Ou seja, qual é a grande diferença entre eles? A existência do mérito administrativo. Mérito administrativo é conhecido como juízo de conveniência e oportunidade. Mérito administrativo, conhecido como juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, escolha. A margem de escolha no ato discricionário é maior do que a existente no ato vinculado. Note, existe a legalidade aqui e existe a legalidade aqui. Existe a submissão à legalidade aqui e existe a submissão à legalidade também no ato discricionário. No entanto, o ato discricionário possui algo a mais. O que seria esse algo a mais? O chamado mérito administrativo, ou seja, o juízo de conveniência e oportunidade na concretização do interesse público. É como se o legislador entregasse para a administração pública algo e dissesse, olha, faça o que for melhor dentro dos limites da lei para atender ao interesse da coletividade. Por isso que nós falamos que é um juízo de conveniência e oportunidade. Onde é a morada, então, da discricionariedade? Exatamente no que eu chamo de mérito administrativo. Mais uma vez, saio de frente do seu slide para que você possa memorizar essa dicotomia. Superado esta parte introdutória dessa dicotomia, que é fundamental dentro de atos administrativos, temos alguns elementos que precisamos recordar com a máxima atenção. Lembre, o ato discricionário e o ato vinculado possuem os mesmos elementos. Lembra que eu disse para você que todo ato administrativo é composto por 5 elementos, que são competência, forma, finalidade, motivo e objeto. E é por isso que eu trago aqui para vocês. Elementos dos atos administrativos sempre são os mesmos. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então note o seguinte, no ato discricionário temos 5 elementos. No ato vinculado também possuímos 5 elementos. E aonde está então a diferença? Se a diferença está no mérito administrativo, temos que identificar quais dos elementos do ato administrativo tratam do mérito. E quem trata do mérito é o motivo e o objeto. Por isso, a frase que você não pode esquecer: a discricionariedade administrativa mora no motivo ou no objeto. Note que se existir a possibilidade de escolha em apenas um desses elementos, o ato será classificado como discricionário. Então preste atenção numa coisa. No ato vinculado e no ato discricionário, competência, forma e finalidade serão vinculadas. Então quer dizer que, mesmo no ato discricionário, teremos elementos vinculados com toda certeza. E eu posso te afirmar quais são: competência, forma e finalidade. Não tem diferença nenhuma desses 3 elementos, tanto no ato discricionário quanto no ato vinculado. E note, muita coisa tem que se repetir. Ambos se subordinam à ideia de legalidade. Ambos são atos administrativos. Então é muito fácil lembrar que competência, forma e finalidade será sempre vinculado, mesmo nos atos discricionários. Agora, o que diferencia o ato vinculado do discricionário? A possibilidade de escolha no motivo ou no objeto. Se existir escolha no motivo ou no objeto, estaremos diante de um verdadeiro ato discricionário. Então, lembre sempre dessa situação. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto são elementos de qualquer ato administrativo, podendo ser o discricionário, podendo ser o vinculado. A diferença entre eles, que é o mérito administrativo, reside exatamente aonde? Nos 2 últimos elementos. E é por isso que eu deixo aqui para vocês a seguinte mensagem. A grande diferença entre o ato discricionário e o ato vinculado é a margem de escolha. Ambos se submetem ao princípio da legalidade.
É impensado em um Estado democrático de direito uma atitude estatal que transborda a ideia de legalidade. Então, se você estiver diante dessa primeira situação, você está apto a prosseguir na diferenciação entre ato discricionário e ato vinculado. Note o seguinte: existem muitos exemplos de atos vinculados e atos discricionários. Eu vou fazer uma pausa, você vai tomar o seu café e daqui a pouco você volta para aprofundar o quê? A distinção entre o ato discricionário e o ato vinculado. Pessoal, espero por vocês.